Oi para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo então para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor. E hoje procurei destacar, trazer para vocês um comentário sobre um trecho do livro do André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que se chama Entre a Terra e o Céu. É para quem não conhece, é um dos livros que faz parte de uma sequência de livros ditados pelo André Luiz, onde ele vai contando as experiências dele depois de desencarnar da sua última encarnação, onde ele foi um médico no Rio de Janeiro e bem materialista, e após o seu desencarne ele passou então a aprender no plano espiritual, na vida espiritual sutil, sobre uma série de coisas que foi lhe dada a oportunidade de aprender e de vivenciar com uma equipe de vários outros desencarnados, e sempre coordenado por algum amigo maior, uma hierarquia que conduzia ele nessas experiências no plano sutil, e que também muitas vezes chegava ao plano material, porque justamente envolvia pessoas encarnadas e desencarnadas. E aqui eu achei interessante que ele fala sobre os chakras. Ele não cita a palavra chakra, mas ele comenta sobre os chakras. E já ouvi muitas pessoas falarem que no Espiritismo não se fala sobre os chakras, não se menciona que os chakras não existem. Para quem é espírita ou quem se identifica com a doutrina espírita, os chakras não existiriam. Mas quando a gente observa, a gente estuda as obras espíritas, a gente começa a perceber que são mencionados vários detalhes sobre a realidade espiritual, que envolve a vida também física, e entre elas a existência dos chakras. Então aqui ele fala assim: nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, justamente os 7 chakras principais, que se conjugam nas ramificações dos plexos nervosos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então é interessante que ele menciona aqui células elétricas, Então, justamente se referindo à estrutura que está além da matéria, a estrutura que é energética e que chega até o corpo físico em forma de energias que estimulam todos os plexos nervosos, mas também as glândulas endócrinas. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. Então, o que podemos observar aí, que ele fala que justamente conforme o tipo de pensamento que a pessoa tem, que a pessoa cultiva no seu dia a dia, ela vai ter uma característica vibratória que vai não só absorver pelos chakras essas
a energia do meio ambiente, de outras pessoas que estão ao seu redor, mas também essa pessoa vai emitir essa energia densa se ela tiver constantemente pensamentos densos. Um exemplo clássico de pensamento denso é a preocupação. Parece que o ser humano sofre dessa doença crônica, né, onde parece que todas as pessoas precisam se preocupar e estão sempre preocupadas com alguma coisa. A preocupação gera um campo de energia muito denso que bloqueia principalmente o chakra coronário, que está no topo da cabeça. É o único chakra que temos que a boca dele é voltada para cima. E esse chakra, por ser o principal, o normal dele é captar altas frequências, as frequências que vêm, por exemplo, da energia do Sol, da energia de seres de luz, de hierarquias, da energia que vem dos nossos mentores, mentoras, da energia de outros encarnados que têm um padrão elevado de energia, de pensamento. E, no entanto, a pessoa que é densa, que é negativa, que é preocupada, derrotista, que nunca vê nada bom, nunca vê nada que tenha algum aproveitamento evolutivo, tudo é peso, tudo é negativo, tudo é desagradável. Essa pessoa com certeza tem os chakras dela, ou como o André Luiz cita aqui, os centros de força, constantemente bloqueados, principalmente os chakras superiores, que é justamente o coronário, o frontal, que fica no centro da testa, e o chakra laríngeo, são os 3 chakras superiores. Eu até já gravei vídeos sobre os chakras, vídeos mais anteriores. Se vocês quiserem ver no meu canal, eu falo especificamente de cada um. E aí ele continua dizendo: o crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre, ou seja, após desencarnar, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Então vocês veem aqui a importância de sempre cuidarmos dos nossos pensamentos para que não tenhamos sintonia constante com outros encarnados em desequilíbrio, e para quando chegar o momento de desencarnarmos, possamos acessar uma colônia espiritual, quem sabe o centro intraterreno, tenhamos esse merecimento, né? E ser lá recebido e com uma energia boa, agradável, uma energia que é resultado daquilo que nós cultivamos ao longo de toda a nossa encarnação, ao longo de toda a nossa última encarnação. Então, só o fato de sermos recebidos na colônia espiritual, sermos tratados, como acontece com todos, principalmente nos dias atuais, após essas mudanças de remoção das zonas inferiores, então não existe nenhum ser que desencarnando fica perdido por aí, ou fica em níveis inferiores. Todos são encaminhados direto para as colônias espirituais, e lá eles começam a receber ajuda para refazer os corpos sutis do pós-desencarne. E também um outro detalhe, né? Se a pessoa é mais elevada, é mais positiva, é mais otimista, além dela captar energias mais elevadas, emanar energias mais elevadas, ajudando o meio ambiente onde ela vive, ela também vai ter ajudas, quando precisar de ajudas até para o corpo físico, saúde física, ela vai ter ajudas dos amigos maiores, dos seres de luz, para que sejam recompostos essa estrutura física em desequilíbrio que nós
vamos chamar de doenças, né? O que é uma doença? Nada mais é que um bloqueio crônico dos nossos chakras, que vai densificando cada vez mais os nossos corpos sutis, vai bloqueando o conjunto de chakra que cada um desses corpos sutis tem, e aí esse bloqueio crônico vai fazer com que as energias vitais, as energias saudáveis, as energias que dariam ou que dão a devida estrutura para cada um dos corpos e que vai se refletir no corpo físico, não consigam ser captadas. E com isso, então, acontece um colapso em dado momento, um colapso energético de tanta defasagem de energia, porque lá se vão anos e anos com a pessoa sempre com os chakras bloqueados, sempre com os chakras bloqueados. Também considerando que temos aquele circuito por todo o organismo, que os hindus chamam de nadis, e que a medicina tradicional chinesa chama de meridianos. Então, as energias vitais, as energias que sustentam cada um dos corpos e que repercutem no físico, devem fluir por esses nadis, por esses meridianos, que nós temos espalhados da cabeça aos pés, no equivalente ao corpo físico. Então, quando, por exemplo, um acupunturista ou um cromoterapeuta ou cromopunturista, como eu, atua num ponto de acupuntura, na realidade está sendo atuado num micro chakra, e essa atuação nesse ponto, vai fazer com que a energia se espalhe, uma energia vitalizadora, uma energia eletromagnética. No caso da acupuntura, como é com agulhas, é uma energia magnética. E essa energia, então, eletromagnética, no caso da cromopuntura, vai fazer com que a energia se espalhe e restitua o reequilíbrio, traga o reequilíbrio do fluxo energético dos meridianos, ou nadis. E o que acontece? Se os chakras maiores estão desbloqueados, esse fluxo de energia pelos meridianos vai fluir plenamente, normalmente. Então, vai ficar sendo mantida a energia vital, que é também chamado de Chi pelos chineses, também chamada de Prana pelos hindus, e essa energia vital vai fluindo, ou deve fluir, né, plenamente, ao ponto de, chegando na contraparte física, da conexão que existe dos corpos sutis via duplo etérico, ou como uns chamam de corpo etérico, chegando ao corpo físico. Então, esse fluxo de energia, de chakras, chega nos plexos nervosos via o duplo etérico, também as glândulas hormonais, né, que cada chakra está ligado, e toda essa energia então deve fluir, deve seguir plenamente, harmonicamente. Quando uma pessoa apresenta uma doença, é nada mais que um bloqueio energético, uma disfunção energética. E esse bloqueio energético pode ser leve, pode ser moderado ou grave. Quando esse bloqueio se torna moderado e grave, principalmente, uma doença mais complicada, mais desagradável se instala na pessoa, e sendo que a pessoa continua realimentando os mesmos pensamentos, o mesmo padrão mental inferior, o mesmo nível de preocupação, de desarmonia, de pessimismo, de usar o pensamento só para coisas densas, vai fazer com que exista um bloqueio cada vez maior nos chakras e nos meridianos. A contraparte física, do pretérico físico, não recebendo esses fluxos de energias, começa a colapsar, porque a matriz é os corpos sutis. A matriz está nos corpos sutis.
Se a gente for considerar que a mônada, ou como se conhece como espírito, nosso nível mais elevado que existe se manifestando nesse planeta, ele recebe as energias do plano onde ele está, do plano monádico. Essa energia vai descendo para o plano búdico, átmico, átmico e búdico, vai chegando no plano mental, que engloba os dois corpos, os dois primeiros corpos inferiores, considerados inferiores, que é o mental inferior e o mental superior, ou mental abstrato e mental concreto, passa para o corpo astral, esse fluxo de energia, e do corpo astral vai passar para o duplo etérico, e do duplo etérico vai chegar ao corpo físico finalmente. Então o que acontece? Existe um fluxo intermitente necessário para a manutenção da saúde física. Então, como o André Luiz coloca aqui, aquela parte que ele diz o crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Então vocês veem que tudo é uma questão daquilo que cada um alimenta dentro de si, daquilo que cada um gera dentro de si, como a parte interior, a parte mental, e que também termina influenciando a parte emocional. Então a mente, sem dúvida, é o mais importante controle, é a origem mais importante que o espírito consegue se manifestar para daí gerar emoções, sentimentos e daí se manifestar a nível de cérebro físico. Então, como ele diz aqui, quanto mais somos condensados, obscuros na nossa organização, mais estamos perto da esfera animal. E o que é a esfera animal? É os instintos, né? É aquela coisa que trabalha só a nível da fome, do prazer sexual, da necessidade de vícios como cigarro, bebida alcoólica. Então, tudo isso densifica o que seria para ser um equilíbrio. O consumo da carne densifica também. Então, para muitos talvez que ouçam isso vão achar que é uma coisa praticamente impossível chegar nesse nível de autocontrole, mas com certeza é possível. Eu já faz mais de 36 anos que não como nenhum tipo de carne, não bebo nada de álcool, ou pouquíssimo, praticamente nada, porque chega num ponto que se toma uma consciência tal que o uso de certas coisas é totalmente dispensável. Se chegar na consciência que certas coisas só podem trazer prejuízo para esse corpo físico que está servindo o meu espírito para se manifestar, para evoluir. Então, se as minhas experiências como encarnado estiverem sendo prejudicadas, o meu espírito está sendo prejudicado
que eu não cuido do meu corpo físico, então automaticamente eu vou sofrer as consequências de ter um corpo físico doentio, um corpo físico desequilibrado e que vai ter a tendência de seguir um desequilíbrio cada vez maior até o desencarne, muitas vezes antecipado daquilo que deveria, e o pior, sofrendo consequências que não precisariam ter sofrido. Então isso aí é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão de conta, né? E ele continua aqui: não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Analisando a fisiologia do perispírito, que ele se refere, para quem não tem conhecimento, o perispírito engloba o corpo astral, o mental inferior e o mental superior. Então, analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre, do corpo físico. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, chakra coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, e vez que nele assenta a ligação com a mente fulgurante, sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais chakras, né? Vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então vocês veem a importância do chakra coronário, se nós formos analisar apenas o chakra coronário. Então, o que parece um mero detalhe, uma coisa extremamente abstrata, que não tem muita importância, se nós formos considerar a importância no dia a dia de termos esse chakra coronário desbloqueado, ou o menos bloqueado possível, porque o que acontece normalmente? Muitas vezes a gente bloqueia o chakra coronário, mas se a gente reage, eleva o nosso padrão, sai de uma sintonia desagradável, ruim, de uma desarmonia, a gente consegue se refazer, principalmente circulando a energia do Sol, mentalizando aquela circulação de energia que eu já sugeri em vídeos anteriores, onde, através de uma meditação, mesmo que seja curta, de 1 minuto, 2 minutos, a gente pode fazer a circulação da energia e desbloquear os nossos chakras, principalmente o coronário, pela importância que tem, até porque ele é o primeiro que recebe essa energia superior. E assim a gente consegue, então, se refazer e manter o estado do chakra coronário em condições melhores, em condições mais harmônicas, mais equilibradas, para que a gente consiga ter toda essa conexão via espírito, matéria, como dizia o José Lacerda de Azevedo, conexão espírito-matéria, via chakra coronário, capta a glândula pineal, essa emanação, a glândula pineal
recebe também esse estímulo e passa para os neurônios, que seria a parte nervosa, a contraparte nervosa, né? E aí também vai mantendo a vitalidade de todo o aspecto nervoso. E sabemos que o sistema nervoso é extremamente importante, porque é a parte que o espírito mais consegue se manifestar, é o que ele mais usa para se manifestar através dos, como eu disse antes, chakras do pretérico, corpo físico. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, falando da importância dos nossos pensamentos, falando da importância do chakra coronário em especial, falando como é importante nós estarmos conscientes na manutenção da nossa própria saúde, a saúde mental, emocional e física. Então é isso. Se gostaram do vídeo, deem o like, deem o gostei, apertem no gostei. Agradeço por aqueles que já se inscreveram no meu canal até hoje e até o próximo vídeo, onde estarei falando de outros assuntos, estarei comentando sobre outros assuntos para vocês. Até mais, até o próximo encontro.